identificada como Introdução à História da Antropologia aos Conceitos de Identidade, faremos uma apresentação da antropologia e suas áreas de atuação, onde buscamos compreender, de forma crítica, as diferenças sociais e culturais que compõem a humanidade, e assim entender a diversidade étnica e cultural que compõe a identidade dos grupos formadores da sociedade humana. O termo antropologia cultural surge no momento em que se esboça um estudo sobre o homem, uma distribuição de tarefas ligada ao desenvolvimento e à elaboração de técnicas especializadas de pesquisa. O objeto da antropologia tem como estudo o homem e suas obras. Marconi e Pessoto explicam que, por visar o conhecimento completo do homem, cada ramo representava um complexo cultural singular, que deveria ser compreendido em termos da sua própria história singular e não em comparações com complexos culturais de outras regiões. No Brasil, obtiveram destaques internacionais os trabalhos da antropologia feitos por Darcy Ribeiro e Gilberto Freire, que mostraram as raízes indígenas e negras, vindas da escravidão e da colonização, principalmente na formação cultural brasileira, e que ela não se limitava às origens europeias. Para Roberto da Mata, a antropologia tem três esferas de interesses claramente definidas e distintas. Uma, a antropologia biológica, a arqueologia e a antropologia social ou cultural. A antropologia biológica estuda o homem enquanto ser biológico, dotado de um aparato físico e de carga genética, com percurso evolutivo definido e as relações específicas com outras ordens e espécies de seres vivos. A arqueologia é voltada ao estudo do homem no tempo, através de monumentos, restos de moradas, documentos, armas, obras de arte e realizações técnicas que foi deixando no seu caminho. Enquanto que a antropologia cultural social, ou entendida como etnologia, é direcionada para o estudo do homem enquanto membro de uma sociedade e de um dado sistema de valores, produtor e transformador da natureza. Quanto ao método em antropologia, podemos elencar o método histórico, que procura investigar acontecimentos passados. Método estatístico, os dados coletados são transformados em termos quantitativos. Método etnográfico, análise descritiva das sociedades humanas. Método comparativo ou etnológico, faz comparações entre padrões e costumes. E método monográfico ou estudo de caso, desenvolve o estudo aprofundado de determinado caso ou grupo humano. Temos ainda o método genealógico, que desenvolve o estudo do parentesco e as suas implicações sociais. O método funcionalista, que desenvolve o estudo das culturas a partir da sua funcionalidade. É preciso ressalvar que existem diferenças teóricas, sobretudo no que tange ao conceito de identidade e cultura. Essa falta de uniformidade conceitual permite-nos inferir que a identidade e a cultura são sempre conceitos em construção, de redefinição constante e dinâmica. De acordo com José Carlos Reis, as identidades culturais são relacionais e mudam em cada relação. A identidade precisa de algo fora dela, da alteridade, de outra identidade, que ela não é, e nessa relação com o outro, as identidades assim são construídas. Assim, os discursos com os quais a identidade cultural se representa revelam diferenças, mudanças e história de grupo. Muito bem. Como atividade avaliativa dessa unidade, deve-se produzir uma síntese dos conceitos da antropologia, enfatizando como a identidade se forma a partir das relações sociais entre membros de uma mesma sociedade culturalmente diversa. O desenvolvimento da unidade terá como base o texto que está no conteúdo interativo e também na biblioteca. Sugerimos ainda que assista a alguns vídeos relacionados
aos temas, cujos links encontram-se no espaço hipermídia do conteúdo interativo. Eram essas informações, pessoal. Vamos ao trabalho então. Leia os textos. Muito obrigado.